Olá, colegas. Esse é mais um programa do ciclo de debates promovido pelo Grupo Unidade Médica. O tema em discussão hoje é o ensino médico da graduação e da pós-graduação nesse período da pandemia do coronavírus. Os nossos debatedores hoje são a doutora Vera Fonseca, professora de Saúde da Mulher e Gestante da Universidade Estácio de Sá e preceptora de residência da ginecologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. Nosso outro convidado é o Dr. Edson Liberal, professor de pediatria da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio. E eu componho a mesa, sou o Renato Graça, professor de ortopedia da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O tema é um tema que é vivenciado por nós, que estamos na universidade, e aqui vamos trazer a experiência nossa e a experiência de outros colegas nesse período difícil que foi e que está sendo a pandemia do coronavírus. Essa doença trágica que já levou muita gente, levou pessoas de nossa família, colegas, e que, no meio dessa tragédia toda, nós temos que continuar nossa tarefa de ensino. As faculdades precisam continuar a sua atividade. Então, isso pegou a todos mais ou menos de surpresa, foi uma transição feita aí às pressas, cada um ao seu jeito, e vamos ver como cada um resolveu esse problema desde março do ano passado. Justamente em março do ano passado, foi que o MEC estabeleceu portarias para as universidades federais. Inicialmente, publicou a portaria 343, em 17 de março de 2020, em que autorizava o ensino remoto, o ensino à distância, portanto, para todas as faculdades, exceto as faculdades de medicina. No primeiro momento, as faculdades de medicina ficaram de fora. 2 dias depois, isso foi corrigido, uma nova portaria, 345, então, incluiu também no ensino remoto as faculdades de medicina nos cursos do 1º ao 4º ano. E aí, essas portarias foram sendo apenas renovadas a cada 30 dias, estiveram em vigência durante o ano todo de 2020. Ao final do ano, a portaria 1030, de dezembro, ela já autorizava, então, o retorno à atividade presencial, admitindo a excepcionalidade, em alguns casos, de curso de medicina que não tivessem ainda bem adaptados. Assim, então, transcorreu esse período e nas universidades federais. Nas estaduais, na UERJ, por exemplo, que é onde eu milito, o curso simplesmente parou. O curso médico parou de março a setembro. 6 meses ficamos parados, sem nada. Os cursos atrasaram todos. E, enquanto a universidade foi tentando se preparar, providenciou tablets e providenciou chips para alunos carentes e alunos cotistas. E, então, a partir de setembro, então, começou o ensino apenas remoto, e que vigora até agora, continua vigorando até esse momento, já agora retornando gradualmente, em parcelas gradativas, pequenas, o ensino da atividade prática. Mas eu gostaria de ouvir agora o Edson a respeito dessa transição. Como que as instituições de ensino estabeleceram essas atividades aí na graduação? Como foi essa transição, Edson, na sua visão? Obrigado, Renato. Eu queria cumprimentar todas e todos, dizer da satisfação que é discutir a respeito desse tema tão envolvente que todos nós, professores, alunos e técnicos administrativos, vivemos na universidade. Deixar nossa solidariedade aos milhares e milhares de vítimas da Covid e aos seus familiares enlutados
em especial uma menção aos nossos colegas da área da saúde que morreram na linha de frente do combate à Covid-19. Como o Renato falou, a pandemia foi uma surpresa, né? É mais de um século, mais ou menos um século, que a gente tem uma nova pandemia. Então, pegou todos sem saber minimamente o que fazer. Primeiro, todo mundo se fechou dentro de casa, todos os alunos, todo mundo, professores, todos para dentro de casa, para ver que história é essa, que Covid é essa, porque o que a gente tem para fazer. Na realidade, com essa surpresa, não houve um tempo de preparação pedagógica dos professores, nem preparação dos alunos, né? O Renato falou da universidade, que ele trabalha, que teve uma preparação em relação a ferramentas e tal, mas mais para favorecer o acesso de alunos, né? E que em outras universidades pode não ter acontecido. Alguma aconteceu parcialmente ou não. A verdade é que nós fomos pegos de surpresa. E aí, a grande maioria, houve uma transformação de um curso, de um projeto político-pedagógico, que é feito para ser feito de maneira presencial, transformar esse projeto político-pedagógico num ensino remoto. Porque, na realidade, o que a maioria das vezes a gente fez foi um ensino remoto. Porque a estratégia, o ensino de educação à distância, propriamente dito, ele tem toda uma plataforma, todo um escopo, toda uma tecnologia para que você possa, tem todo um treinamento, toda uma capacitação de professores, uma estrutura de tutores para ter grupos pequenos, inclusive para você construir trabalhos e construir até avaliações. Então, nós fizemos efetivamente, foi um ensino remoto na maioria das vezes. Lógico que o desafio foi lançado com as aulas assíncronas e aulas síncronas, né? As aulas assíncronas, professores gravando aula, fomos aprendendo, e o aluno assistia depois, e as aulas síncronas, que era com o professor presente, com seminários, com avaliações, com apresentação de casos, mas sem ter, evidentemente, nada de prático, não podendo ter nada de prática. Então, causou certamente um prejuízo muito grande na formação dos profissionais. Um ano e meio sem prática realmente é muito prejuízo para a formação. Depois nós vamos discutir mais a questão de como isso pode ser feito quando retornar mais o presencial, o retorno à nossa vida efetivamente normal. Então, é um prejuízo para a formação. Parabenizar a todos, professores e professoras, alunos técnicos e administrativos que batalharam para oferecer o melhor nessa situação de grande exceção. Vera, você podia nos dizer qual foi o tipo de impacto que esse modelo do ensino remoto teve na pós-graduação médica? Falamos da graduação até agora. E na pós, como é que está? Como é que foi? Bom, em primeiro lugar, quero dizer o prazer de estar aqui conversando sobre um tema tão importante para nós e dividindo, né, esse debate com dois grandes amigos, o professor Renato Graça e o professor Edson Liberal. Com certeza, nós que trabalhamos e somos tão envolvidos, né, com educação em saúde, a gente começou a ver, desde do nosso dia a dia, dos nossos consultórios, uma preocupação com a educação desde os mais pequenos, né? Quando as mães, os pais perguntavam se deveriam, se não deveriam voltar à escola, enfim, nós vivenciamos literalmente toda essa preocupação durante esses quase 2 anos. E a pós-graduação, claro, não seria diferente, né? Não seria diferente. Nós recebemos este ano passado, nem tanto, ano passado nós sofremos com a pós-graduação, porque, na verdade, a gente começou a receber os R1s ávidos, né, em aprender, principalmente os R1s que são do bloco cirúrgico, né, ávidos em realmente, né, colocar a mão, exercitar aquilo que eles desejaram, que eles pensaram nos 6 anos da faculdade, e não puderam. Então, em primeiro lugar, nós tivemos que lidar aí com uma frustração. E nós, professores, né, infelizmente, a gente também tem que lidar com isso, né? Não é só com a parte técnico-científica, mas
perceber o que eles estavam passando naquele primeiro momento, né? Então, essa frustração, trabalhar essa frustração, arranjar outras formas, né, de mantê-los ativos, empolgados, né, a gente teve que criar. Essa é a primeira coisa. E esse ano, nós já estamos já recebemos aqueles alunos que não tiveram o último ano, quer dizer, que não tiveram o internato a pleno favor, porque era o internato do ano passado. Um internato que muitas vezes foi diminuído por conta das necessidades, e que a gente entende bem, por conta das necessidades da formação, por conta da pandemia, mas a gente viu que realmente a gente está observando que esses residentes, na verdade, eles até muitas vezes têm uma formação, até a parte mais teórica, mas que realmente a parte prática ficou a desejar. A gente sabe que eles não viveram o internato como deveria ter ocorrido, né, plenamente. Alguns foram até impossibilidade de frequentarem os hospitais enquanto internos, outros foram colocados mais no tratamento da pandemia, então outras áreas da medicina realmente ficaram um pouco esquecidas. Então, é um cuidado que todos nós que lidamos com a pós-graduação, independente de sermos da parte cirúrgica ou mais da parte clínica, devemos ter esse olhar redobrado. Talvez nunca tenhamos esse momento, né, de entender que a pós-graduação é um ensino. A gente deve ter esse cuidado e devemos colocar a nossa prática de professor cada vez mais para que possamos, dentro das nossas possibilidades, né, priorizar o que não aconteceu nos últimos anos da graduação. Algo que nos preocupa, sim, né, a partir do ano que vem, porque a gente sabe que esse aluno pode vir com outras deficiências que não só o finalzinho do internato. Então, esse olhar que hoje temos, devemos continuar nos próximos anos para ver como vai chegar esse recém-formado, esse residente, para a formação, para essa pós-graduação, seja na residência médica ou em qualquer outra forma de pós-graduação. Muito bem. Assim, então, vamos finalizando esse bloco, vimos aí que, acho que, resumindo, usando uma palavra que a Vera usou, resumindo tudo, frustração, no meio dessa tragédia, no meio da tristeza e das perdas, ainda a frustração dos nossos estudantes, principalmente aqueles que estavam iniciando os cursos de graduação e de pós-graduação. Assim encerramos esse bloco. E no próximo bloco vamos conversar um pouquinho sobre o desafio das aulas práticas, das avaliações e a opinião dos alunos. Bem, estamos de volta agora para conversar sobre as dificuldades que estão sendo vivenciadas neste momento por professores e por alunos. A primeira delas é o desafio da prática, da aula prática essencial no curso médico, como em nenhuma outra modalidade de ensino no curso médico, é essencial. Como é que vocês, Edson e Vera, viram e sentiram esse desafio de dar uma prática no período de pandemia, necessitando de afastamento, essas coisas todas que estamos habituados? Primeiro, eu gostaria de ouvir a Vera. Renato, nós tivemos que nos reinventar, né? A verdade é essa. Foi um aprendizado também para nós, né? Nós estamos acostumados a ensinar na beira do leito, entendemos que é isso, que esse é o nosso desejo e, com certeza, o desejo de todo aluno, né? O aluno chega no primeiro período querendo isso, querendo ver o doente. E isso a gente sabe que teve uma melhora, né, nos últimos anos, no ensino em saúde, de uma forma muito importante, né? Antigamente, a gente entrava no hospital no 5º período e até mais adiante, e hoje não, a gente está trazendo esse aluno para esse meio hospitalar ou um meio de um posto de saúde mais precocemente, o que é maravilhoso. Mas nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que realmente aprender a realização disso. E você, Edson, se reinventou?
Na verdade, essa é a palavra. A gente tem que se reinventar. Agora, se a pergunta se como resolver, na verdade, não resolve, né? Isso não tem como você ensinar medicina sem paciente, sem porra de saúde, sem um local de uma atividade prática. Então, na período não presencial, não resolveu. Como a Vera falou, a gente se reinventa e tenta dar um nó em pingo d'água, agora não resolve. E aí entram os laboratórios, manequins, entra também atividades que dá para você fazer como teatralização, você se coloca como se você fosse o paciente, faz para ele começar uma pergunta, você sabe como é que você vai conduzir. Então, esse mecanismo de teatralização, de aleitamento materno, você pode montar salas e fazer esse tipo de perguntas e com a família toda ali. Então, essa teatralização também dá para usar bastante. Muito bem. E em relação à avaliação? A avaliação de aluno já é uma coisa difícil nos tempos convencionais. Nos tempos de ensino convencional, uma das coisas mais discutidas é o tipo de avaliação que melhor revela o aprendizado. E fazer essa avaliação à distância, fazer essa avaliação online pelo computador. Isso funciona? Avalia alguma coisa? Existe colaboração entre os alunos na confecção da prova? Qual o método melhor para vocês nesse momento, nesses primeiros momentos aí de observação, Edson? O que você acha? Na realidade, como nós estamos pegando o que tinha antes e transportando a metodologia, muita coisa para o remoto, então a prova tradicional que é aplicada na verdade, quando você dá essas provas, as notas dos alunos são muito superiores do que eram antigamente. Então, não é possível que os alunos tenham melhorado. Essa é a experiência geral dos professores, unanimidade na universidade. Então, não é possível que os alunos tenham melhorado tanto no conhecimento teórico. Então, óbvio que, provavelmente, óbvio que eu não estou dizendo que tem, deve haver algum nível de consulta. Agora, eu trabalhei num projeto no ASUS de pós-graduação, a gente tinha outros tipos de avaliações com grupos pequenos, com tutores, que aí até chamar de professores tutores, porque os alunos aí tinham que aceitar a avaliação do professor tutor. Então, grupos de 6, 7 alunos, situações colocadas, mas mesmo assim, na educação à distância, é sugerido e é praticamente obrigatório se faça algum encontro presencial de avaliação. É muito difícil você ter só avaliação com modelo que não seja presencial. Pois é, Vera, nós tivemos exatamente essa experiência de notas altíssimas, médias que nunca alcançaram, nenhuma turma nunca alcançou as médias alcançadas nessas provas online. Então, nós resolvemos mudar e passamos para fazer ainda online discussão de casos, que os alunos apresentassem casos, grupos de alunos fizessem seminários. Isso teve maior participação. O que você acha? Renato, Edson, é isso mesmo, né? Não tem uma boa avaliação a não presencial, ou se tem, nós mesmos, professores, ainda não aprendemos ela, né? A verdade é essa, quer dizer, isso que vocês, né, relataram, a gente tem observado, e com certeza em todas as universidades, né, a gente tem observado isso. E até porque, né, eu volto lá na pós-graduação, né, a prova de residência não vai ser assim. A prova de residência, ela vai continuar sendo presencial. Então, esse cuidado, né, essa orientação que a gente tem que dar ao aluno, a prova vai continuar existindo, acho que por uma boa quantidade de anos. Então, eu acredito realmente ainda que a melhor forma de avaliar é a prova presencial, eu continuo acreditando nisso. Mas, é claro, estamos sempre abertas, né, a novas. Obrigado, Vera. Outro ponto a ser abordado é a visão dos alunos. Essa nossa visão aqui está muito do lado de cá do balcão. E como é que será que está do lado de lá a visão deles, dos alunos? O que será que eles estão sentindo? Nós pedimos que uma estudante de medicina do 4º ano médico
fizesse um depoimento para nos dar uma ideia. Ela é representante de turma, ela é Elisa Lousada, e agradecemos já dela ter trazido esse depoimento até aqui, para ouvirmos a opinião dos alunos e depois os comentários de Vera e de Edson a seguir. Esse novo cenário trouxe muitos desafios, né? Muitos dos nossos professores não estavam preparados para poder usar as plataformas, né, digitais, então tiveram que aprender, tiveram que se adaptar, usar novos métodos de ensino e de avaliação. Então foi um desafio tanto para eles como para a gente, que tivemos que aprender também a estudar de uma maneira mais autônoma, né, mais independente e fazer uma música mais ativa, né, na hora de estudar. Isso foi um grande desafio, com certeza. Mas a gente também teve alguns benefícios com esse ensino remoto. Mesmo com um cenário epidemiológico tão devastador, né, a gente pôde participar de atividades de outras faculdades do Brasil inteiro. Tiveram simpósios de ligas acadêmicas, congressos, foi bem legal, que deu para participar de eventos que talvez presencialmente a gente não teria oportunidade. E, além disso, as nossas aulas, né, ficam disponíveis lá durante um período e a gente tinha uma maior flexibilização para poder usar a plataforma. Então, isso foi bem interessante, que cada um se adaptou da maneira mais interessante, né? E foi um período de muito proveito, foi necessário, né? Não tinha como ser de outro jeito. Os departamentos super se esforçaram para poder fazer da melhor forma, né? Cada departamento do seu jeito. E a gente vai caminhando aí para voltar às aulas presencialmente. A gente já está voltando às aulas presencialmente em alguns departamentos. E a gente está ansioso para que isso tudo passe e que a gente possa voltar a ter, né, o contato com o paciente. Porque, em unanimidade, a gente escuta dos nossos professores que medicina se aprende na beira do leito. Então, a gente está ansioso para poder voltar presencialmente, para botar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu no ensino remoto. Bem, tivemos, assim, um importante depoimento do aluno de medicina, mostrando o que eles estão passando, o que eles estão vivenciando. Vera, e qual é a opinião que você acha que tem os pós-graduandos, os residentes? O que eles acham, o que eles estão achando? É mais ou menos o que a Elisa falou? Renato, com certeza, né? Primeiro, parabenizar a Elisa e a maturidade, né, com que ela avaliou todo esse processo que nós passamos aí nesses quase 2 últimos anos, né? E ela falou numa palavra, eu já tinha falado, né, em outro módulo, sobre frustração. E outra palavra que ela usou, e que é a mesma que a gente observa nos nossos residentes, é a ansiedade, né? Ela mostrou, a gente está ansioso. Um ansioso para o bem, né? Um ansioso de querer ver o paciente à beira do leito, e é esse mesmo sentimento que nós também continuamos observando nos nossos residentes, né? É uma ansiedade de chegar ao fim da pandemia, que é uma ansiedade minha, nossa, de todos nós. Nós, professores, né? Eu queria até retratar isso, né? Nós, professores, estamos vivenciando essa ansiedade. A grande maioria dos professores de medicina são médicos, a grande maioria. Então, nós vivenciamos a dificuldade de viver na Covid, de tratar o paciente Covid ou algumas de suas complicações, e estamos vivenciando a ansiedade dos alunos, né, de como passar o melhor que podemos para os nossos alunos. Então, é uma ansiedade de querer que a vida volte ao normal, mas também querer, né, o residente que volte ao seu aprendizado normal, quer dizer, talvez aquele aprendizado que ele não teve oportunidade nos últimos anos de sua formação, mas que ele possa ter no período de pós-graduação. Então, esse é outro sentimento que a gente tem que ter muito carinho e cuidar, tanto quanto o aluno, quanto ao residente, a ansiedade. Edson, você viu que até existe um certo reconhecimento do esforço dos professores e das instituições. Esse esforço foi reconhecido, é reconhecido pelos alunos. E como eles valorizam também o fato que a gente aprende desde o primeiro dia de faculdade, que medicina se aprende na beira do leito.
O que você acha? O que você achou do depoimento, Edson? Na realidade, nesse momento, professores e alunos estão no mesmo barco, né? Nós estamos assustados, eles estão assustados, como as palavras são palavras de ordem, ansiedade, incerteza, né? Eles não sabem, agora já estão com a noção, mas quando começou a pandemia, 3 meses, 4 meses, 6 meses, como é que isso vai acabar? Será que eu vou me formar, né? Então, é muita incerteza de um futuro que estava todo traçadinho. Vou me formar em dezembro de tal ano, tudo, a vida toda caminhando, de repente deu uma reviravolta. Os alunos que são de outros estados voltaram para os seus estados, porque viram que isso ia demorar mais do que se achava 5, 2, 3 meses que ia resolver, e nós estamos aí com esse tempo enorme, muito mais do que um ano. Então, essa incerteza para o aluno, essa insegurança para o aluno, realmente é muito grande, né? E ainda tem aquela questão, eles estão no meio do caminho, né? Entre a questão, estão se formando médico, mas não podem ajudar na linha de frente, né? Não podem estar lá, né? Eles não são quase mais 2, 3 anos se formar, mas poderia estar ajudando mais na linha de frente. Então, essa questão da incerteza, alguns até com depressão mesmo, né, em relação a isso, né? Mudou completamente a vida deles, completamente, totalmente, né? E aí esse retorno agora às aulas práticas, né? Na nossa universidade foi professor que achava que deveria voltar, já foi resolvido que poderia voltar, eu voltei com a minha turma, e foi facultativo, porque não poderia garantir totalmente que não aconteceria nada, e mais do que 90% dos alunos estiveram presentes nas práticas, então, sendo facultativo. Eu fiquei impressionado com isso, e estão ávidos por prática. Então, os alunos estão realmente desejosos e percebem, e tem que realmente dizer para eles aproveitarem todas as práticas. Depois nós vamos discutir mais no retorno, mais presencial, mas eu fiquei muito impressionado. E eles ficaram de 8 a meio-dia, ficaram lá até meio-dia e meio, ficaram tão ávidos por fazer prática. Então, deu um nó realmente na vida dos nossos alunos. Ficaram realmente perdidos. Muito bem. Assim fechamos esse segundo bloco, onde vimos as dificuldades, as incertezas em relação a como lidar com as aulas práticas e a incerteza e as dificuldades das avaliações que no curso convencional já é difícil, agora muito mais. E o mais importante, ouvimos a opinião dos alunos, em que eles estão realmente tocados pelo problema, pela incerteza, pela frustração, pela ansiedade, e sentindo a necessidade de tocar no paciente, examinar o paciente para fazer um bom curso médico, como deve ser feito. No terceiro bloco, nós vamos retornar analisando o futuro. Como será o futuro do ensino médico após a pandemia? Como ficaremos? Retornando, agora estamos no bloco 3 do nosso debate sobre o ensino médico da graduação e na pós-graduação no período de pandemia no Brasil. Estamos aqui discutindo e agora vamos ver como será o futuro depois que tudo isso passar, e esperamos que passe logo. Será que voltaremos ao ensino convencional ou passaremos a fazer somente o ensino remoto? Ou, quem sabe, um período, ou, quem sabe, apenas voltar ao ensino híbrido, passar a ter um ensino híbrido. Essa terceira opção me parece ser o que vai acontecer. Se eu tivesse que fazer um exercício de adivinhação, acho que essa vai ser a modalidade a ser seguida no futuro. Algumas coisas boas ficarão. Por exemplo, a aula tradicional, com o professor na frente do aluno, falando, aquilo ali pode ser perfeitamente substituído por uma aula pré-gravada. Uma aula curta, de 20, 30 minutos de um determinado assunto, e depois esse mesmo professor, aí sim,
presencialmente, e os alunos já tendo assistido a aula gravada, ele vai discutir o assunto, responder perguntas, provocar perguntas, discutir, esclarecer dúvidas, e então com participação, um método bastante interativo e presencial. Acho que isso é uma boa opção para o futuro. Então, seria um estudo híbrido. As aulas práticas não são substituídas, na minha opinião, não são substituíveis. Não existe ensino de medicina sem tocar no paciente, sem examinar um paciente. Por mais que a tecnologia esteja avançando, os recursos tecnológicos jamais substituirão um paciente, um exame físico, um exame clínico. E mais ainda, sem o paciente, não existirá maneira de se medir o relacionamento, a afetividade, a empatia, tudo isso que a gente aprende e sofre na beira dos leitos das nossas faculdades de medicina. Isso é insubstituível. Portanto, acho que em alguns aspectos poderemos progredir, sim, para um remoto, uma aula pré-gravada. Mas o ensino prático, esse jamais, na minha opinião. Gostaria de perguntar, então, agora a Vera, inicialmente. O que você acha? Bom, Renato, hoje, né, tudo que a gente quer responder de uma forma rápida é que volte ao modelo antigo, né? Talvez a gente nunca tenha pensado nas nossas vidas como professores, né, de como o aluno faz falta, né? Como a gente está hábito, né, a ter o aluno em sala de aula, a gente está com o aluno ali atrás da gente, né, perguntando, professora, vamos voltar lá naquele paciente, vamos lá, posso chamar o paciente aqui outra vez para ver? Ou então, no final da aula, aquelas novas discussões, mesmo sendo uma aula tradicional, a gente sabe que estar com o aluno ali mais perto, acho que nunca a gente teve tanto esse desejo. Então, hoje, ficaria muito fácil responder isso. Mas, é claro, você fez, né, toda uma análise do processo e a gente tem que entender que há algum tempo os métodos ativos, na metodologia ativa de ensino e aprendizagem se faz presente. E nós, como professores, temos que realmente evoluir nesse aprendizado que é para todos nós. Então, a gente acredita, sim, que em muitos momentos nós poderemos usar a tecnologia, né, e até algumas coisas não presenciais para o bem dessas novas práticas de ensino. Então, eu acredito que algo novo, algumas coisas que a gente tem usado que realmente tem sido bom, a gente deve aproveitar. Mas, é claro, as aulas práticas, jamais a gente precisa estar com os alunos, a gente precisa passar para eles, né, talvez um pouco que a gente sabe, mas a gente tem que passar para eles, né? E exemplos de disponibilidade, de empatia, de compaixão, e que a gente deve ensinar isso, sim, ao aluno, não tem jeito, só presencialmente. Obrigado, Vera. E Edson, a sua visão sobre o futuro? Está muito parecido com o que vocês falaram, sem dúvida que eu acho que o curso médico ele não será o mesmo depois da pandemia, não será o mesmo, não será mesmo, porque eu acho que ele vai ter um modelo híbrido, né? Um modelo com as aulas práticas, né? E foi bom também por esse lado, se puder chamar alguma coisa boa de transformação, que a gente começou a ver mais ainda, eu já tinha essa visão, acho que todos, o Renato e a Vera também, mas nos alunos, pelo menos, eu percebi como eles sentiram falta e perceberam a importância da prática que talvez, em algum momento, pudesse não valorizar tanto. Eu acho que o ensino vai ser híbrido. E, por exemplo, essa atividade assíncrona, né, o professor gravando a aula e o aluno assistindo e depois debatendo, eu acho que não tem lógica o aluno sair da sua casa para ir para a universidade, para entrar dentro de um anfiteatro, para assistir uma aula, para ele ficar lá assistindo, escutando o professor falar. Eu acho que a aula assíncrona
ela é mais democrática, porque a aula, quando você dá aula presencial, síncrona, você vai numa velocidade. A velocidade pode ser, para um determinado aluno, boa, para outro é muito lenta e para outro é muito rápida. Então, o aluno, quando tem essa aula gravada, ele pode assistir na velocidade, ele quer assistir, ele para, se ele não entendeu, ele volta. Ao passo que a aula síncrona, a aula como hoje, que tem 70, 80, 90 alunos dentro de uma sala de aula, essa aula realmente tende a desaparecer. E que a gente possa utilizar o espaço de sala de aula mais para discussão, para debate, para formulação, casos clínicos, dúvidas que tenham após assistir a aula síncrona, isso sim. E fortalecer essa questão da humanização, da afetividade, de saber escutar o paciente, perceber o ambiente da consulta, o que está acontecendo ali, saber perguntar, ver, porque o aluno, às vezes, ele acha que fazer uma história é simples, mas quando ele senta na minha área, então, que é a pediatria, o aluno acha que quando chega a mãe dá um nó na cabeça dele, se ele não tem nenhuma prática. A mãe passa por 500 mil coisas e não consegue efetivamente, às vezes, ser guiada. Lógico, tem que deixar falar, conversar, isso é óbvio, é fundamental, mas é necessário que tenha uma determinada trajetória para você finalizar um raciocínio. Então, acho que, para finalizar, vamos para o ensino híbrido e vamos ganhar muito com a questão das plataformas, com as gravações, com as atividades assíncronas. Ok, Edson. Eu volto agora para você com uma outra questão de como resolver os hiatos aí nesse período aí, nesse intervalo, como resolver. Na verdade, o hiato, né, é muito grande, né? Nós passamos aí um ano e meio sem prática, um ano, meio ano, 3, 6 meses, dependendo da universidade, sem teoria, sem prática. Então, certamente tem um hiato tanto no aspecto teórico, né? E essas avaliações que nós fizemos, nós mesmos admitimos que as avaliações teóricas extremamente falhas, então vai ter que ser feito um diagnóstico situacional por completo. Quando o aluno chegar, a turma chegar de volta, avaliar todo o conteúdo, de preferência aplicar até provas antigas para ver os resultados deles comparado com turmas de períodos anteriores no período da normalidade. E avaliar o que eles deixaram de ter nas suas habilidades, né? Na sua formação, nas atitudes, na sua prática, que ele poderia ter obtido se tivesse tido um período que tivesse tido bastante prática. Então, vai ter que se avaliar quanto vai ser necessário repor da parte teórica, quanto vai ser necessário repor da parte prática. Isso só com diagnóstico situacional muito bem feito para você avaliar, baseado no projeto político-pedagógico, até aquela fase que o aluno está. O que ele deve ter aprendido, o que ele deve ter aprendido a fazer em relação à prática, em relação ao que ele deve ser capaz de. Ele está incapaz de fazer isso, aquilo, e você tem que fazer essa recuperação, essa forma de ir em frente no ensino, porque não tem jeito de você não ter que colocar muito mais práticas para esse grupo que ficou muito prejudicado em relação à prática do dia a dia. É isso que eu penso. Diagnóstico robusto, situacional no retorno. Obrigado, Edson. Finalmente, gostaria de perguntar para a Vera como é que ela vê o papel das entidades médicas nesse processo. Olha, Renato, eu acho que as entidades médicas talvez nunca tenham tido ou nunca terão tanto trabalho pela frente, principalmente em relação aos egressos das universidades, quer dizer, aos médicos recém-formados ou até os médicos recém-saídos da residência médica. E aí, quando eu falo em entidades médicas, são todas, né? O conselho, as sociedades de especialidades, as academias, enfim, todos juntos realmente têm que se esforçar e dar uma atenção especial para esse médico recém-formado. Jamais
Nenhuma dessas entidades pode desejar ou pode almejar substituir as nossas universidades. Isso é impossível, né? Mas tem que se ter ações efetivas para que, pelo menos, se acolha, né, melhor esses jovens colegas. E aí todas as ações são bem-vindas, desde as ações relacionadas à educação médica continuada, principalmente relacionadas às sociedades de especialidades, às academias. Então, esse cuidado da educação médica continuada deve estar presente, e aí vale tudo, né? Aí sim, aulas online, o incentivo aos congressos, o incentivo às publicações, o incentivo à pesquisa e à apresentação nos diferentes congressos, enfim, todo esse tipo de trabalho essas entidades devem realmente promover. E, a nível conselhal, eu acredito também que uma atenção especial relacionada à defesa profissional desse médico recém-formado. Defesa profissional, de como ele se portar, relação com a própria ética médica, né? Nós sabemos que as nossas universidades têm hoje se preocupado um pouquinho mais com a disciplina de bioética, mas, enfim, dar um suporte a esse egresso, esse recém-formado, esse recém-saído de uma especialidade médica, até com a relação à ética médica, é fundamental. E isso só pode ser realizado com a união, com a força de todas as entidades médicas, em prol do médico recém-formado, em prol do egresso das nossas universidades. Obrigado, Edson. Obrigado, Vera. Obrigado à nossa aluna Elisa Lousada. Foi um debate muito interessante e achamos que dessa pandemia nos tem ensinado muita coisa. E acreditamos que no futuro será diferente. Não, como diz a música, nada será como antes. Mas muita coisa ainda temos que carregar para estar sempre pensando em estar perto do nosso paciente. Isso deverá continuar como sempre. Estar sempre ao lado do nosso paciente. Muito obrigado a todos pela audiência e me despeço aqui deixando um abraço para todos. Até a próxima.